Boa noite a todos. Vamos começar mais esse dia, nessa nossa terceira aula do nosso curso de Introdução à Vida Espiritual. E vamos tratar hoje, dar continuidade aos nossos temas que nós estamos trabalhando, que trabalhamos já nos 2 dias anteriores, e vamos dar continuidade nesses temas que nós vamos nos aprofundando para que cada vez mais também possamos aprender sobre a nossa própria vida e sobre a nossa relação com Deus. Vamos dar início com uma breve oração, pedindo a intercessão à Nossa Senhora e também o santo que hoje nós celebramos, a liturgia da igreja celebra hoje, que é São Boaventura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos tratar de alguns fundamentos e princípios da vida espiritual, como nós já estamos tratando de algumas coisas, e lembrando, só para que a gente possa fazer uma ponte com aquilo que nós estávamos falando na última aula, falávamos sobre as 3 vias, e depois, claro, o tempo foi se esgotando, não deu para a gente gerar uma conclusão diante dessas 3 vias, que elas vão como que se manifestando e funcionando simultaneamente na nossa vida, e em determinados momentos da nossa vida, essas 3 vias elas vão ficando mais pontuais. De vez em quando a via purificativa, outro momento a via iluminativa e em outro momento a via unitiva. E nós vamos experimentando a graça de Deus através dessas manifestações, tanto daquilo que é a nossa própria vida espiritual e dessas etapas que o próprio Deus vai nos propondo caminhar e crescer também e amadurecer na nossa espiritualidade. E é claro que esse caminho que nós vamos seguindo diante dessas 3 vias, eles têm como que uma grande intenção, que é nos fazer sempre ir diante de Deus para aumentar a nossa união com Deus. E como que a gente aumenta, o que seria esse aumento dessa união com Deus? Nada mais é do que a união à vontade do Pai. Por isso que Jesus Cristo, em vários momentos no Sagrado Evangelho, ele vai dizer que não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. Se nós olharmos muito bem, e diante da teologia, nós vamos perceber que a vontade de Cristo, com certeza, era a mesma do Pai, porque ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo, e em Deus só há perfeição de vontade. E por isso que nós vamos ter essa consciência diante disso. A vontade de Cristo era a mesma do Pai, mas ele continua ainda a dizer e a insistir que não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Isso é importante para a nossa vida, porque quando nós vamos entendendo isso, nós vamos percebendo que a vida espiritual nada mais é do que esse morrer para a própria vontade para fazer a vontade do Pai. E aí nós vamos crescendo cada vez mais nesse grande mistério também de unidade com Deus, essa unidade com a vontade divina. Então nós precisamos cada vez mais entender isso. E é claro que essa união com Cristo, hoje o Sagrado Evangelho da Santa Missa nos diz, que Jesus Cristo nos diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e só conhece o Pai aquele que o Filho dá, revela, dá a conhecer. Isso é importante, porque conhecemos o Pai somente através de Cristo. E é claro, conhecendo através de Cristo o Pai, ele nos revela a sua própria identidade, revela o Pai e, é claro, revela também o Espírito Santo. E, é claro, nesse conhecimento, o próprio Cristo, no outro momento, vai dizer no Evangelho de São João que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e isso nós vamos percebendo. E como que a gente conhece a Deus? Somente aprofundando e crescendo o nosso conhecimento com Cristo, nessa união com Cristo. E é claro que essa união com Cristo se dá através de 4 coisas importantes que a gente falava lá também na última aula, onde nós terminamos, acho que, se não me engano, nós terminamos a aula
falando sobre isso, que eu dizia, né, que ia adiantar alguma coisa que seria, né, para a próxima aula, que era aquela realidade dos Atos dos Apóstolos, onde lá, né, a igreja nascente, né, São Lucas vai relatar a vida da igreja nascente e vai dizer, né, que os discípulos, né, a igreja nascente, aquela primeira comunidade, ela ali crescia, né, e ela era unida, ali, né, estavam sempre assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração em comum. E é claro que esses quatro pilares da igreja nascente, nós precisamos aprender a viver. E Cristo, ele se manifesta dessas quatro formas a cada um de nós, né? Então, só para que a gente possa fazer uma comparação, como que nós nos unimos a Cristo, né? A união a Cristo. Primeiro, ensinamento dos apóstolos. Depois, nós temos, né, lá a questão da comunhão fraterna, né? Então, vamos colocar aqui como palavra-chave, né, a fraternidade. A fraternidade. Depois, a fração do pão. E, por fim, a oração em comum. Então, Cristo, ele se dá a cada um de nós através dessas quatro coisas, desses quatro pilares da igreja nascente. E aí nós vamos como que indo, né, percebendo, né? Se nós olharmos, nós podemos fazer a relação dessas quatro coisas com quatro formas que Cristo vem ao nosso encontro. Primeiro, os ensinamentos dos apóstolos, que é pela Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Então é importante, né, sermos capazes de meditar mais a palavra de Deus. Por isso que Cristo é a palavra viva. Então, assim, a Sagrada Escritura, né, como nós aprendemos, e a Constituição dogmática, né, Dei Verbum vai também falar muito sobre isso, né, sobre a palavra que é o próprio Cristo, né. Depois também, né, num sínodo que houve há pouco tempo atrás, né, da palavra também vai dizer, né, que a palavra, toda a Sagrada Escritura é Cristo também, e nós podemos dizer, né, que o Antigo Testamento é Cristo prefigurado, né, são aquelas imagens cristológicas que vão sendo manifestadas ali no Antigo Testamento, e o Novo Testamento é Cristo realizado, né? Por isso que quando nós cantamos lá, né, no tão sublime sacramento, né, o antigo deu ao novo seu lugar. Não é que o antigo saiu para que o novo entrasse, o Novo Testamento entrasse. O antigo, pelas imagens cristológicas lá da antiguidade, deu ao Novo Testamento, que é a vida do próprio Cristo, né, o seu próprio lugar, né? Por isso que nós vamos, né, ter essa unidade sempre, né, diante daquilo que é a própria meditação da Sagrada Escritura. Sempre a Sagrada Escritura ela não se contradiz, ela sempre conflui entre si. E é claro, a gente precisa, né, aprender, né, a ir tirando aquilo que é assim, né, eterno da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Essa é a primeira coisa, né? Então, os ensinamentos dos apóstolos, naturalmente, o Novo Testamento nada mais é do que os ensinamentos dos apóstolos. Depois, né, a fraternidade e como que nós vivemos, né, se manifesta diante, né, desse pilar aqui da fraternidade, né, pela presença do próximo. E o próprio Cristo diz, né, em vários momentos, né, se fizerdes a um desses meus pequeninos, é a mim mesmo que está fazendo. Quem recebe recebe também aquele que o enviou, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos essa presença de Cristo e nós precisamos aprender a reconhecer essa presença de Cristo também no nosso irmão. Depois, a fração do pão, que remete-se ao sacramento,
que são esses sinais sagrados de Cristo, nesses meios, né, pelo qual nós temos essa união maior, né, com o próprio Cristo, e principalmente, né, o sacramento da Eucaristia, né, Cristo que é a presença real que se dá a cada um de nós. E depois, né, a oração, né, nós temos aí também, né, relacionado à igreja, e principalmente, né, a igreja por quê? Né? Porque a igreja, como corpo místico de Cristo, a liturgia da igreja é a grande manifestação da oração. Por quê? Né? A igreja, através da liturgia, é Cristo que reza, né? Que eleva ao Pai aquele sacrifício de louvor, né? A sua oração, né? No Espírito Santo. Assim é a nossa vida. Quando nós vamos na Santa Missa ou participamos de algum ato sacramental, nada mais é o que, né, do que a oração de Cristo realizada por cada um de nós em unidade, né, em igreja, que no Espírito Santo eleva ao Pai esse sacrifício de louvor, né? Por isso que nós vemos, né, como que essa união a Cristo é importante, essa união que se dá, né, por esses 4 pilares que nós precisamos aprender a viver bem na nossa vida. Então, para que a gente possa entender, né, essa união com Cristo se dá assim, e esse conhecimento de Cristo também se dá dessa forma, pela meditação da palavra, pela vida fraterna com o nosso próximo, pela participação nos sacramentos, pela vida em igreja. Então, esses 4 pilares são importantíssimos para a nossa vida. Depois, né, a forma de unir a vontade do Pai. E, é claro, a Sagrada Escritura, ela traz algumas coisas também importantes que nos ajudam a meditar, né? E nós vamos ver, né, a união a vontade do Pai, né? Nós rezamos isso na oração do Pai Nosso, né? Como dizemos lá, pedimos lá, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo o quê, né? Para que se realize em nós, se realize assim como se realiza no céu, se realize na terra, né? A vontade de Deus. Então, isso é bem importante para a nossa vida, né? E em 2 momentos, né, principalmente 2 momentos, nós vemos Cristo falando sobre isso, né? Primeiro em Mateus 6, versículo 10, que é a própria oração do Pai Nosso, né? Onde Jesus Cristo diz, né, nos ensina a dizer, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E depois em Mateus 7, 21, que diz assim, né? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, isso é importante para que a gente possa entender também, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que pratica a vontade do Pai. Então, é essencial isso. Cristo nos ensina isso. E no Sermão da Montanha, né, como nós vemos nessas 2 passagens do Sermão da Montanha, o próprio Cristo ele vai nos chamar a essa atenção. E 3 coisas são importantes para essa união à vontade de Deus, né? A primeira coisa, né, é aquilo que tem a ver, né, com a ideia, aquela ideia, né, das faculdades da alma, mas também, né, da forma de amar a Deus, né, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força. Mas, se nós olharmos muito bem, né, nós vamos perceber, né, Cristo, ele nos chama, né, em todo o Sagrado Evangelho a uma conversão em 3 áreas diferentes da nossa vida, né? Primeiro, uma conversão de pensamento ou mentalidade. Vamos botar aqui pensamento. Uma mudança de pensamento, que é importantíssimo para a nossa vida. Se a gente não muda a nossa forma de pensar, a gente não consegue realmente entender aquilo que Deus quer de nós, a gente não consegue entender os mistérios de Cristo, os mistérios de Deus que Ele vai nos revelando. Então, tem que haver uma mudança de pensamento. Para quê? Para que a gente possa adquirir uma reta
intenção. É essencial isso, né? Para que a gente possa adquirir uma reta intenção, tem que haver uma conversão de pensamento. Depois, tem que haver também, né, uma conversão de sentimento. Uma conversão de sentimento. Que, naturalmente, né, para que a gente possa adquirir o grande, né, a gente pode dizer, essa grande virtude de Cristo, né, de ter um coração compassivo, né, e isso nós precisamos alcançar, né, a compaixão, que é essa capacidade, né, de tocar, né, a vida do nosso próximo e permitir também com que o nosso próximo toque a nossa vida. Depois, a gente precisa de uma outra conversão, que é a conversão de ideal. Essa conversão de ideal é essencial para a nossa vida. Por quê? Né? Porque ideal é o quê? Ideal é meta. E quando nós realmente, né, mudamos a nossa meta e vamos, né, cada vez mais também tendo em vista aquilo que é a própria pregação de Cristo, né, que é o reino dos céus, então a nossa meta ela muda, ela deixa de ser, a nossa meta ela deixa de ser coisas dessa terra para ser aquilo que é o eterno, né? Deixa de ser coisas passageiras para se tornar, né, coisas eternas, que é o reino dos céus. Então, isso é importante a gente ter essa capacidade. Então, nós temos aí, né, para a união à vontade de Deus, à vontade do Pai, nós precisamos dessas três conversões: a conversão de pensamento, a conversão de sentimento e a conversão de ideal. Então, isso é importante para a nossa vida, né? A meta, nós precisamos, né, de uma conversão de metas e também de uma conversão, né, daquilo que é, né, a forma de praticar, né, o meio, né, esse caminho para alcançarmos, sim, né, essa união à vontade do Pai. Se olharmos no Sagrado Evangelho, Cristo ele vai nos direcionar a isso, né? Vai nos direcionar a esse grande mistério aqui dessa conversão, né, interior. Então, para que a gente possa, né, ter essa consciência primeiro, né, dessa união que nós precisamos adquirir em Deus. Então, para que a gente possa adquirir essa união em Deus, é muito necessário que a gente busque, né, cada vez mais também viver, né, alguns fundamentos essenciais para a nossa vida cristã, né, e, é claro, para a nossa intimidade com Deus. Então, nós vamos elencar, né, três fundamentos importantes. Três fundamentos importantes, né, que são os fundamentos, né, da espiritualidade cristã. Então, podemos dizer, né, que fundamentos da espiritualidade cristã. Nós temos três pontos importantíssimos na espiritualidade cristã, né, que até a teologia, né, transformou em cadeiras, né, ali, né, de ensinos, né, que é a cristologia, a escatologia e a eclesiologia. Então, nós temos esses três pontos importantes, né? O primeiro, a cristologia. Porque a cristologia vem primeiro, né? O próprio Cristo, né, ele vai, né, em vários momentos perguntar também aos seus discípulos, né, quem dizem que os homens que eu sou? E depois vai perguntar a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Essa pergunta de Cristo é o quê? Né? Como dizia anteriormente, nós só conhecemos o Pai quando nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo, porque é o próprio Cristo que vai nos dando a revelar o Pai. Então, para isso, né, para que a gente possa realmente, né, ter fazer esse caminho com Cristo, nós precisamos conhecê-lo. E por isso que é importante crescermos nesse dado aqui, né, em descobrir, né, em conhecer quem é realmente Cristo,
quem é Cristo na história, mas também quem é Cristo para a minha vida, né? Porque esse conhecimento, né, é o próprio Cristo que ele vai se dando a conhecer, né, que vai nos revelando, ele vai se auto-revelando a cada um de nós. E por isso que é necessário um segmento. É nesse segmento que a gente vai conhecendo e aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento de Cristo. A segunda coisa é o escatológico, que é assim, né, a escatologia. A escatologia. O que é escatologia? Né? A palavra escatologia vem, de um termo grego, né, que quer dizer, né, estudo das coisas últimas. E o que quer dizer isso? Né? Estudar as coisas últimas é o quê? O fim último de tudo. E o fim último, né, nosso nada mais é do que o reino dos céus. E isso tem a ver com a pregação de Jesus Cristo. Se nós olharmos lá no final do Evangelho, antes de Jesus Cristo sofrer a sua paixão, ali, né, no Evangelho de Mateus, né, vai ter ali vários sermões escatológicos, onde Cristo vai falando das coisas últimas, do julgamento, do juízo final, e depois ele sofre a sua paixão. Por isso que é importante, né, a escatologia nos chama a atenção sobre isso, sobre o reino dos céus, sobre a meta final. Se lembra lá, né, como dizia, essa mudança, essa conversão de ideal, que é assim, né, não mais um ideal material, um ideal passageiro, mas sim um ideal eterno, né, que é aquilo que nós precisamos alcançar, que é o reino dos céus. Então é essencial termos em vista também, né, a escatologia, que é o estudo dessas coisas últimas. Depois também, né, nós temos aí, né, a terceira cadeira teológica, que é essencial também, né, para a espiritualidade cristã, que é a eclesiologia. A eclesiologia, né? Cristo, ele funda a igreja, né? E ele diz, né, a Pedro, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Cristo, ele quis uma igreja e, naturalmente, né, ele quis essa igreja para anunciar, né, para gerar unidade no mundo. E é claro que também, né, se nós olharmos muito bem, nós vamos percebendo que essas três cadeiras teológicas que nós precisamos ir aprofundando na nossa vida, né, também vai nos chamando como que a um crescimento, né, na nossa própria identidade de cristãos. Por quê? Né? Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos tornamos outros Cristos, que todo batizado é um outro Cristo. Depois, né, quanto mais nós vamos vivendo e crescendo nessa capacidade, né, de ter como ideal o reino dos céus, mais nós vamos conseguindo viver uma vida eterna começada aqui nessa terra, porque na verdade nós temos isso, uma vida sobrenatural, e essa vida sobrenatural é essencial para a nossa é essencial nós tomarmos consciência, porque nós não vamos viver essa vida eterna lá no futuro, vamos viver plenamente ela no futuro, mas ela já começa agora, principalmente, né, diante da nossa liturgia, diante daquilo que é a nossa experiência com Deus, onde o próprio Deus, ele faz o quê? Né? Ele vem a essa terra, e quando Deus vem à terra, ele traz o céu à terra e já nos faz, né, participantes dessa glória celeste, dessa glória futura. Né? Então, a própria liturgia, ela nos remete a isso. Né? Se nós olharmos muito bem, a liturgia, ela nos insere no eterno, né? E quando a liturgia ela nos insere no eterno, nós vamos percebendo que, né, que na liturgia nós trazemos aquilo que aconteceu no passado para o presente, nós vivemos o presente, que é a própria celebração, né, daquilo que é o mistério pascal de Cristo, e, é claro, nós antecipamos a glória futura. Então, isso é essencial também para a nossa vida, porque quanto mais nós vivemos assim,
mas nós conseguimos também, né, aprofundar naquilo que é a nossa experiência com Deus, tocando, né, aprendendo a tocar o eterno. Depois nós temos, né, a eclesiologia, que também é importante, porque tomar consciência da igreja, né, que é o corpo de Cristo, mas nós vamos tomando consciência que nós somos o quê? Membros desse corpo. Então é essencial isso para a nossa vida também, né? Quando nós tomamos consciência que somos membros desse corpo, nós conseguimos muito mais também na nossa vida, né, corresponder a esse grande mistério de Deus, que é sim, né, essa unidade que ele propõe a cada um de nós. Então, para que a gente possa ter, né, isso assim, foi um apanhado, né, um pouco rápido, nós vamos colocar algumas coisas que são próprias dessas cadeiras teológicas que nos chamam a atenção e que nos ajudam, né, a aprofundar cada vez mais na nossa vida, na nossa vivência com o próprio Deus. Então, para que a gente possa, né, começar, né, esse dado cristológico, né, em Cristo nós alcançamos o quê? Nós alcançamos porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós tomamos consciência que nós somos outros Cristos, mais nós vamos tomando consciência que nós precisamos de conversão. Então, essa é a primeira coisa que acontece na nossa vida. O encontro pessoal com Cristo nos leva, nos insere numa vida de conversão. Isso por quê? Né? Porque Cristo, ele é aquele, nós fomos criados à imagem e semelhança, né, de Deus. E, como dizia, né, há algumas semanas atrás, e também como Cristo São Paulo diz isso na carta aos Colossenses, Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Então, se Cristo é a imagem do Deus invisível, nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Quando Cristo Jesus veio a essa terra, ele veio nos revelar o quê? Né? Aquilo que é o ideal de perfeição da humanidade. E é claro, né, nós, com o nosso pecado, né, nós temos essas transgressões. E quando nós contemplamos a vida de Cristo, nós vemos o ideal de perfeição. Quando nós vamos aderindo a esse ideal de perfeição, naturalmente nós vamos percebendo que nós precisamos de conversão. E essa conversão ela vai acontecendo gradativo na nossa vida, de tempo em tempo, como dizia na última aula, né? Aquele processo de purificação, iluminação e união. É isso, né? Quanto mais vamos conhecendo a Cristo, mais vai acontecendo essa conversão. Por isso que quando nós não temos atitude de conversão, quando isso aqui não acontece na nossa vida, isso é um mau sinal. É sinal que nós não estamos conhecendo o Cristo verdadeiro, o Jesus, Filho de Deus. Como São Pedro mesmo vai dizer, né? É o Filho, o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, isso é essencial para que a gente possa ter consciência daquilo que nós somos chamados a viver em Deus. Depois, né, em Cristo, né, através da cristologia, nós aprendemos 3 coisas importantes, que é o quê? A primeira é que nós somos filhos de Deus, porque é o próprio Cristo que nos ensina a chamar a Deus de Pai. Então, nós recebemos de Cristo a filiação, como a teologia vai dizer, né? A filiação adotiva, né? Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, mas em Cristo, olha só, né? Em Cristo, nós somos verdadeiros filhos de Deus. Igual lá, né? Quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a chamar a Deus de Pai, né? Ensina a oração do Pai Nosso, né? E é interessante, né? Quando Jesus Cristo ensina essa oração, é interessante que quando ele vai ali ensinando aos seus discípulos, porque é um desejo dos seus discípulos aprender a rezar, e Jesus Cristo ensina essa oração a eles. Jesus Cristo ali está revelando a eles, é claro que eles ainda não entendem, né? A igreja ela vai entender isso posteriormente,
e é claro, e até a igreja ela vai, né, ter uma predileção, né, e vai colocar a oração do Pai Nosso, principalmente dentro, né, das celebrações sacramentais, né, por quê? Né, porque é uma oração, né, que ali, né, é a oração do Filho ao Pai do céu, mas é interessante, né, quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, como nós somos outros Cristos, o Pai escuta, né, digamos, podemos dizer assim, o Pai escuta a voz do seu Filho Jesus, aliás, as palavras do seu Filho Jesus, através da nossa voz. Isso é um grande mistério. Por isso que nós vamos percebendo, né, como que esse mistério da filiação adotiva ela vai se realizando em nós, e nós precisamos disso, né, de conversão. Quando nós vamos acolhendo, né, essa filiação, tomando consciência dessa filiação que nós somos filhos de Deus, o que vai acontecendo na nossa vida é aquilo que nós chamamos de identificação ou transformação. Transformação em Cristo, né? Nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Por isso que quando nós olhamos, né, às vezes, isso é algo espiritual, né? Por exemplo, quando nós temos um santo de devoção. Quando nós temos um santo de devoção, nós somos atraídos àquele santo de devoção, não pelo santo por aquilo que ele fez, mas por aquilo que Deus realizou nele e por um mistério de Cristo que naquela pessoa nos atrai. E aí nós vamos nos sentimos atraídos àquele santo de devoção. Assim nós vamos percebendo, né? Também, né, quando nós, por exemplo, né, somos lideranças, né, quando nós estamos à frente, as pessoas nos seguem por quê? Nos seguem porque a gente é bonito, porque fala bem, não é por conta disso. É porque em nós se manifesta o mistério de Cristo e que se dá através disso, né, dessa transformação em Cristo. Isso é um grande mistério que nós não vamos entender nessa terra, mas precisamos tomar consciência de que na nossa vida acontece isso, né? A partir da filiação adotiva, que se dá pelo batismo sacramental, nós vamos sendo, durante a nossa vida, transformados em Cristo. E é claro, né, vamos nos sendo transformados em perfeitos filhos de Deus. Depois, né, é claro que a partir dessa transformação em Cristo, que acontece, né, por essa conversão, vai acontecendo na nossa vida duas coisas essenciais, que são basicamente a mesma, né, mas nós usamos, né, esses dois termos que vão nos alertar, né, e vão também, né, vão nos ajudar, né, a compreender melhor isso, né, que é a libertação e salvação. Essas duas coisas acontecem, né? Por quê? Né? Porque quanto mais nós reconhecemos essa filiação, que somos filhos de Deus, quanto mais nós vamos nos transformando em Cristo, mais nós vamos purificando a nossa vida, os nossos pecados, os nossos vícios, nós vamos, né, reordenando o nosso interior, né, para alcançarmos a perfeição que o próprio Cristo nos pede, né, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Essa é a libertação, né? A libertação do homem velho, a libertação daquilo que não somos nós, que muitas vezes nós achamos que somos, mas na verdade não, nós estamos, não somos, nós fomos criados perfeitos. O pecado, ele nos desordenou, mas Cristo vem ao nosso encontro para quê? Né? Para restaurar aquilo que é perfeito em nós. E aí vai acontecendo essa libertação. Naturalmente, a libertação ela nos leva a essa salvação. Então, são pequenas coisas que vão nos ajudando a compreender essa cadeira, né, podemos dizer assim, teológica, né, que nós vivemos cotidianamente na nossa experiência com Deus. E isso aqui vai restaurando uma relação, né? Uma relação que é a relação com Deus. Essa relação, depois, né, se der tempo, a gente vai falar um pouco, né, sobre as relações. A relação com Deus. Por que restabelece essa relação com Deus? Porque o pecado, ele faz o quê, né? O pecado nada mais é do que um distanciamento de Deus.
Quando nós nos distanciamos de Deus, nós rompemos com a relação com Deus. Se a gente olhar lá, né, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, vamos lá contemplar aquela passagem no capítulo 3, onde a serpente vai dialogando com Eva. O que a serpente fez? A tentação, né? O que a tentação fez? A serpente distraiu a atenção de Eva, tirou o foco dela de Deus e fez com que ela se afastasse de Deus e se voltasse para um diálogo com a serpente. E esse diálogo fez o quê, né? Fez com que ela gerasse dúvidas, gerasse ali, né, algumas coisas que permitiram com que ela escolhesse mal, né? Escolhesse não obedecer a Deus, né, mas querer, né, fazer aquilo que era da sua própria vontade. Houve esse rompimento, né, com a relação com Deus. O pecado, ele faz isso. Ele primeiro rompe a relação com Deus, depois rompe a relação conosco, com nós mesmos, que é essa relação, né, de busca de excelência, de perfeição, né, que nós precisamos buscar, né, da perfeição, da excelência do nosso próprio ser, da nossa própria dignidade, da nossa própria identidade e daquilo que realmente nós somos. E depois o pecado, ele rompe a relação com o nosso próximo, e a gente vai perceber isso mais à frente. Então, assim, para que a gente possa, né, aqui, né, só entender, né, então, essa vivência, né, e esse crescimento no conhecimento de Cristo vai gerar conversão, vai fazer com que a gente seja inserido nessa filiação divina, vai fazer com que a gente vá se transformando no decorrer do caminho nele mesmo, né? É interessante a gente pegar numa passagem lá, já quando começa a paixão de Cristo, né? Na negação de Pedro. É interessante que numa das negações, não sei se eu não me engano, é a segunda ou a terceira, uma mulher vai falar assim, né? Pedro está lá, né, se esquentando junto à fogueira lá, e uma mulher vai chegar perto dele e vai dizer, né, tu és um dos discípulos dele. E Pedro vai falar, vai negar, né, vai dizer que não, que nem conhecia aquele homem, né, que era Jesus Cristo, mas ela vai dizer assim, não, mas a sua forma de falar te condena, né? E olha só, né, a sua forma de falar, por quê? Porque a forma de ser, a forma de falar de Pedro mostrava de quem ele era discípulo. É esse mistério da transformação, né? O discípulo, ele se transforma no seu mestre, né? Como o próprio Cristo disse, né? O discípulo não vai ser maior do que o mestre, né? O servo não é maior do que o seu senhor, né? Basta para o discípulo ser como o mestre, basta para o servo ser como o seu senhor. Então isso é essencial para a nossa vivência, a nossa compreensão desses fundamentos, né, da espiritualidade cristã que nós precisamos aprender a viver. Hoje há muita desordem dentro até da igreja, né, por falta disso, de conhecimento dessas coisas que são essenciais para a nossa vivência. Então, essa é a primeira coisa, o dado cristológico, né? Quem é Cristo para a nossa vida, que nós precisamos aprender a conhecer, né? Através, né, como já dizia nas outras aulas, através da meditação da palavra, através dos sacramentos, através da oração da igreja, da liturgia, que celebra os mistérios de Cristo, através desse contato e com o nosso próximo também. Depois, a segunda coisa, que é a escatologia. A escatologia, ela vai nos chamar, né, a atenção sobre três coisas também essenciais que nós precisamos ter, né, como foco da nossa vida, né, como meta, né, como dizia lá, né, que tem a ver com a questão do reino dos céus. Então, a escatologia, ela nos chama a atenção sobre três coisas também. E como dizia, né, como a escatologia, ela nos leva, né, olhar para a meta, para esse ideal, né, que é o reino dos céus, naturalmente ela nos chama a atenção também aquilo que nós precisamos fazer nessa terra, no caminho, no segmento de Cristo, para alcançar a essa meta também, né? Por isso que a escatologia, ela nos chama a questão da santidade. Nos chama a questão da santidade.
Por quê, né? Porque a questão da santidade tem a ver com aquilo que eu falava anteriormente, né? Essa vivência da vida eterna começada nessa terra. Então, isso é essencial também para a nossa vida. Então, podemos elencar também 3 realidades importantes, né? Que a escatologia ela vai nos chamar a atenção, né? Para que a gente possa ter bem consciente isso na nossa vida. Primeira coisa, como nós já falamos, o reino dos céus. Essa é a primeira coisa que é importantíssima na nossa vida, né? Ter essa meta, o reino. Jesus Cristo diz, né, também no Sermão da Montanha, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, nós precisamos fazer isso, obedecer. Buscar primeiro o reino dos céus. E o resto vai acontecendo em acréscimo na nossa vida. Porque se a gente tem meta, se a gente tem ideal, naturalmente, né, o próprio Nietzsche, né, vai dizer, né, lá, né, o filósofo lá, né, que fala que Deus morreu, né, e é interessante se a gente olhar a obra de Nietzsche, a gente vai perceber ali também que quando ele fala que Deus morreu, na verdade ele não tá dizendo que Deus morreu assim, né, eliminando a existência de Deus, né? Ele não está fazendo isso, né? Ele está nada mais, nada menos do que constatando uma vivência de uma sociedade, né? Que vivia como se Deus tivesse morrido, como se Deus não mais tivesse existido. E ele vai falar uma frase muito interessante. Ele vai dizer assim, né? Quem tem um porquê supera qualquer para quê. Então, isso é essencial na nossa vida, né? Se a gente tem uma meta, se a gente tem um porquê, por exemplo, quando a gente começa uma faculdade, né? Qual é a meta, né? A meta é terminar a faculdade para depois exercer a profissão. E é isso que nos motiva. E a gente se sacrifica, a gente faz muita coisa, perde noite de sono, faz muitos sacrifícios para alcançar, né, a nossa meta. Né? E isso deve estar, né, no nosso coração também para com o reino dos céus. Né? A gente não busca algo que é passageiro, a gente busca algo que é eterno, algo que nós precisamos perseverar nessa vida para alcançar, que o próprio Deus nos dá a graça de já, né, viver, né, no nosso presente. Né? Por isso que a primeira coisa é isso. O reino dos céus, a meta. Depois, a escatologia, ela nos chama a atenção sobre uma coisa também muito importante, uma segunda coisa importante, que nós somos peregrinos. Peregrinos. Isso aqui é essencial, né, na nossa vida também, por quê? Né? Tem uma carta de Diogneto, um escrito lá dos primeiros séculos da era cristã, que lá, né, um autor anônimo, né, ele vai dizer, né, vai escrever essa carta a esse tal Diogneto, explicando quem eram os cristãos, né? E é interessante que nessa carta esse autor anônimo ele vai dizer, né, que vai falar numa das coisas, né, que os cristãos, assim como a alma anima o corpo, os cristãos animam o mundo, né? Vai dizer que os cristãos são a alma do mundo, né? Que faz com que o mundo siga e caminhe para o bom caminho, né? Para um bom lugar e viva, né, em sua plenitude, né? Outra coisa também que ele vai dizer, né? Ele vai dizer a seguinte coisa, né? Os cristãos estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Por quê? Né? Porque eles estão peregrinos nessa terra, né? E é aquilo que a igreja vai nos ensinar, né? Que nós aqui nessa terra somos uma igreja militante, uma igreja que peregrina, uma igreja que caminha para um dia alcançar, né, a igreja triunfante no céu, né? O reino dos céus. Então, nós somos peregrinos, estamos caminhando. Então, naturalmente, né, que é por isso que Cristo, né, ele vai dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Porque a vivência cristã é uma vivência de caminhar, de seguimento de Cristo. Por isso que nós somos peregrinos. E para peregrinar, a gente precisa aprender a viver uma simplicidade, viver uma pobreza, viver um desapego, viver uma renúncia. Porque se a gente não consegue viver isso, naturalmente a gente começa a se apegar às coisas dessa terra e nós não conseguimos mais nos apegar, né, como foco ideal da nossa vida, o reino dos céus. Depois, né, a terceira coisa que é importante, que nós também já falamos, né, porque a partir dessa ideia do reino dos céus, dessa meta do reino dos céus, e de reconhecer que nós somos peregrinos, nós vamos aprendendo a viver, né, essa
vida eterna começada. E aí que está o grande mistério da nossa vida, né? Por isso que, através, principalmente, né, da liturgia da igreja, né? A liturgia da igreja é o serviço divino, é a oração de Cristo, sempre a oração de Cristo ao Pai, né? Se nós olharmos as próprias orações da igreja, da liturgia, sempre são orações dirigidas ao Pai, né? Nós vamos percebendo isso, né? Como que a igreja, através da sua liturgia, vai nos dando a graça de sempre ter essa participação, né, da glória futura, né? Através dos sacramentos e, naturalmente, né, tendo em vista aquilo que já é, né, uma antecipação, uma experiência da alegria, da felicidade eterna, que o próprio Deus, nos dá, né? Porque não há outra felicidade que não seja em Deus. Só Deus pode nos fazer feliz. E no céu nós alcançaremos a felicidade eterna, a bem-aventurança, né? Como o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, vai dizer, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Cristo vai falar 9 bem-aventuranças, 9 causas de vida. E aqui nós vamos percebendo, né, quando nós vamos tendo em vista, como meta, o reino dos céus, consciência de que somos peregrinos e precisamos nos desapegar desse mundo, das coisas materiais, para alcançar o reino dos céus, nós já começamos a viver essa vida eterna começada. É claro, não é pecado nenhum ter coisas, mas nós precisamos não nos apegar a essas coisas, porque o apego às coisas materiais vai como que é como uma ferrugem que vai corroendo a nossa capacidade de desejar o que é eterno, aquilo que é espiritual, né? Aquilo que nós não conseguimos tocar, né, com os nossos sentidos, mas só com os sentidos espirituais, né, da nossa alma. Então, são coisas importantes. E isso aqui, essa capacidade de viver isso aqui, restabelece a relação com si mesmo, conosco, né? Essa relação com si. Então, isso é importante também para a nossa vida, por quê? Né? Porque quando nós temos em vista o reino dos céus, nós estamos tendo em vista o fim último da vida de todo ser humano, o fim último da nossa vida. Saímos de Deus e voltamos para Deus, né? Como Santo Agostinho dizia, né? Inquieta está, né, o nosso coração, a nossa alma, enquanto não repousa em Deus, porque dele nós saímos, para ele nós tendemos a voltar. A nossa vida, ela está inclinada a isso, né? Por isso que todo mundo que vem a essa terra morre. Morre por quê? Porque ela vem passar um período de tempo terreno para caminhar para a eternidade, né? Eu gosto de usar o exemplo, né, da faculdade lá, né? Assim como nós vamos lá, né, quando nós queremos exercer uma profissão, nós vamos lá, fazemos uma faculdade, vamos lá, estudamos, né? Para quê? Né? Para que no final daquele curso, um pedaço de papel vai dizer que a gente está apto a exercer uma profissão, né? Por quê? Porque a gente fez as provas, a gente foi adquirindo, né, as aprovações necessárias para que a gente pudesse, né, um dia exercer uma profissão. Então, isso é importante para a nossa vida. Por quê? Né? Porque nessa vida também, que é assim, né, uma escola de discipulado cristão, né, de Cristo, um discipulado de seguimento de Cristo. Nós estamos nessa escola, a vida é uma escola onde nós precisamos aprender já nessa terra aquilo que nós vamos exercer na vida eterna. Por isso que é importante isso aqui que a gente está falando, né? Porque vai nos ajudando, né, viver uma vida, ter essa consciência de uma vida eterna começada, e a liturgia da igreja que nos proporciona isso, a liturgia que nos proporciona
de forma mais, né, palpável, podemos dizer assim, né? É claro que as experiências espirituais também, que o próprio Deus nos concede, também nos permite a viver isso, mas principalmente através da liturgia da igreja nós vivemos essa vida eterna começada. Nós já começamos a exercer nessa terra aquilo que um dia vamos, né, exercer no céu, né? Por isso que em outro momento, né, se eu não me engano, são os saduceus, né, vão até Jesus Cristo, né, e faziam um questionamento. Nós líamos isso há algumas semanas atrás aí, né, na liturgia da missa, né? E esses saduceus vão perguntar, vão dar um exemplo, né, de uma mulher que casou com os 7 irmãos, e esses 7 irmãos morreram, não deixaram descendência, depois a mulher morreu, e os saduceus, né, que não criam mais na ressurreição, né, eles não criam nos anjos, não criam mais nada nisso, né, corromperam, né, a sua doutrina, né, a doutrina antiga, a lei, e eles vão perguntar, né, a Jesus Cristo, né, e na eternidade? E na ressurreição? Ela vai ser esposa de quem? Mulher de quem? Aí Jesus Cristo ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, né? Na ressurreição, os homens não se casam e as mulheres não se dão em casamento, porque eles serão como anjos. Então, isso que Jesus Cristo fala é essencial, né? Por que serão como anjos? Porque no céu nós exerceremos aquilo que os anjos já fazem. E o que os anjos fazem no céu? A primeira coisa, os anjos adoram a Deus. Depois, os anjos louvam a Deus. Depois, terceira coisa, os anjos servem a Deus. E, por último, né, os anjos contemplam a Deus face a face, contemplam os mistérios de Deus. Os santos que já estão no céu, na sua alma, também fazem isso, né? Adoram, louvam, servem e também, né, contemplam o mistério de Deus. Isso nós precisamos aprender já a fazer aqui nessa terra. Aprender a adorar mais a Deus, a louvar mais a Deus, a servir mais a Deus e a contemplar os mistérios de Deus. E é claro que todas essas realidades elas acontecem, né, dentro dessas três cadeiras, podemos dizer assim, da teologia, que vão nos inserindo a esse restabelecimento dessas relações, da relação com Deus, da relação conosco e da relação com o nosso próximo. Então, essa é a escatologia, né? Esse estudo, esse conhecimento e essa consciência das coisas últimas. Por isso que é essencial, né, tomarmos consciência disso, né? O fim último da nossa vida, que tem que ser, né? O fim último é a eternidade, nós fomos criados para o eterno. Então, nós precisamos alcançar o reino dos céus, porque se a gente não busca o reino dos céus, nós vamos alcançar outra coisa, o inferno, né? Então, a gente precisa desejar o céu, ter essa consciência de peregrinos e, é claro, né, já viver essa vida eterna começada aqui nessa terra. E vamos lá, né, para o próximo, né, a próxima cadeira, né, de teologia, que é a eclesiologia, que é essencial também, né? Porque a gente só consegue viver bem uma eclesiologia quando nós conseguimos viver bem, né, essa cristologia e essa escatologia, né? Essa capacidade de conhecer a Cristo e desejar o reino dos céus. Então, essa terceira a eclesiologia, né? Eclesiologia, né, também do grego, né, é o estudo sobre a eclésia, a igreja, a assembleia, a reunião, né, dos discípulos de Cristo, do corpo místico de Cristo, como o próprio São Paulo vai dizer. E também, né, na eclesiologia nós precisamos tomar consciência de que, né, assim como lá, né, na cristologia nós vamos crescendo numa conversão, e na escatologia nós vamos crescendo também numa capacidade de santificação, porque nós vamos aderindo ao reino do céu, desapegando das coisas terrenas para se apegar mais ao eterno. Na eclesiologia vai se plenificando aquilo que é, né, o dom da salvação. Por isso que a teologia, né, teologia eclesiológica vai nos ensinar que a igreja é sacramento de salvação, né? Mas como assim a igreja é sacramento de salvação? Porque sacramentos são sinais,
sensitivos da presença divina, né? Sinais sensitivos, visíveis, podemos dizer assim, né? Sinais perceptíveis pelos nossos sentidos de realidades invisíveis. Os sacramentos são isso. Naturalmente, a igreja é isso também, né? A igreja é esse sinal visível, esse sinal sensitivo de uma realidade invisível, que é o próprio Deus. Por isso que São Paulo vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? E isso é essencial para a nossa vida. Por isso que na igreja nós alcançamos a salvação. Por que nós alcançamos a salvação pela igreja? Por causa desses pontinhos que a gente vai colocar aqui hoje, né? Porque só na igreja nós conseguimos viver a unidade. Aonde não tem unidade, a igreja não está presente. Aonde a igreja não está presente, o corpo místico de Cristo não está presente. Onde o corpo místico de Cristo não está presente, Cristo não está presente. Então isso é essencial para a nossa vida, compreendermos. Por isso que a igreja é unidade. E nós precisamos aprender a prezar por isso. No Sagrado Evangelho de São João, Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos, né? Vos conhecerão que sois os meus discípulos se amardes uns aos outros. Olha só, né? A unidade, a união. Quando Jesus Cristo envia os seus discípulos em missão, poderia enviar os 12 em 12 lugares diferentes. Não, mas ele envia em 6 lugares, porque envia de 2 a 2. Para quê, né? Porque a pregação do amor só há como pregar o amor na unidade. É muito fácil a gente falar de amor na teoria, assim, né? É muito fácil, mas viver o amor que é, sim, né, o nosso grande desafio. Por isso que é necessário viver isso, né? A unidade. Então, assim, essa é a primeira coisa. Depois, né, aquilo, né, que é a consciência. Nós somos membros desse corpo. E se lembra lá quando nós falávamos de carisma, lá, né, lá atrás, né, a gente falava sobre carismas, e o carisma é o quê, né? É um dom de Deus dado para o serviço da comunidade. Então, assim, São Paulo vai falar muito bem isso, né? Nós somos membros do mesmo corpo, mas todo membro ele não exerce a mesma função. O pé não faz a mesma coisa que a mão faz. A mão não faz a mesma coisa que o pé faz. E assim também, né? A perna não chega aonde os braços conseguem chegar, né? Os braços também não conseguem fazer o que as pernas fazem, de sustentar o corpo. E assim também os órgãos, e assim também as outras partes do nosso corpo. Então, assim, isso quer dizer o quê, né? Que como nós somos membros de um corpo, nós precisamos entender o quê, né? Que eu tenho um dom, assim como o meu próximo tem um dom, e nós precisamos, né, nessa consciência de unidade, tomar essa consciência de unidade para que a gente possa entender que a nossa vida ela só tem sentido quando nós conseguimos realmente, né, viver unidos. E é claro, nessa vivência de unidade é que a gente consegue servir o nosso próximo e permitir com que o nosso próximo sirva a cada um de nós. A gente pode dar o exemplo do quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça, se a gente olhar lá, né, o quebra-cabeça, a gente vai ver lá aquelas pecinhas, né? Cada uma daquelas pecinhas tem o seu lugar. Às vezes as pecinhas elas até se parecem, às vezes se parecem muito, mas quando você encaixa ela ali, às vezes ela não forma o desenho. Por quê? Porque aquele não é o lugar dela. Ela até parece com aquilo ali, mas não é o lugar dela ali. Assim também, a igreja é como se fosse esse quebra-cabeça, onde cada pecinha, os fiéis, cada um tem o seu lugar próprio. E por isso que nós não podemos omitir, né, e enterrar os nossos dons e os nossos talentos. Porque quando Deus suscita um dom, um talento a alguém, é para o serviço da comunidade. Quando Deus dá um carisma a alguém, isso é porque alguém na comunidade necessita
daquele carisma. Então isso é essencial para a nossa vida. Todos nós temos o nosso próprio lugar. O problema é quando nós olhamos o nosso irmão, né, que tem aquele dom, né, lá, né, que às vezes coloca ele, dá uma certa visibilidade a ele, né? E nós queremos o dom do nosso irmão. Nós queremos fazer aquilo que o nosso irmão faz. E não é assim que funciona a igreja. Todos nós somos membros. E, é claro, podemos até fazer ali, né? Podemos até fazer melhor ou pior do que o nosso irmão aquela coisa. Mas igual a gente nunca vai fazer. Ninguém vai fazer igual a nós o que nós fazemos. Por quê? Né? Porque nós temos o nosso próprio lugar, nós temos a nossa própria essência e, naturalmente, nós temos, sim, né, aquilo que é nosso próprio para contribuir para o crescimento e a edificação da igreja, a edificação do nosso próximo, do nosso irmão. Por isso que essa consciência de sermos membros, que nós não somos iguais e precisamos tomar consciência que eu estou para a felicidade do meu irmão, a felicidade do meu próximo, eu estou para ali contribuir, né, para que o meu irmão também persevere na sua caminhada. Quanto mais eu me reconheço membro do corpo místico de Cristo, mas eu também, né, consigo fazer com que os outros membros sejam edificados através da minha vida. E é isso que a gente precisa também, né, aprender, né, diante daquilo que é os nossos dons, as nossas aptidões, né? E a terceira coisa, né, que a igreja nos dá é aquilo que todo ser humano procura, que é segurança. Segurança. Por quê, né? Segurança, né? Todos nós vivemos assim, né? Vivemos buscando seguranças, né? Tranquilidades. Todos nós buscamos isso. E olha só o que Jesus Cristo deu à igreja, né? Jesus Cristo, quando funda a igreja, vai dizer lá, né, a Pedro, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o pronome possessivo aí. E as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos seus discípulos que não dissessem ninguém isso, que ele era o Cristo. E olha só que Jesus Cristo dá, né, o poder, né, à sua igreja, o poder a Pedro, né, ao Santo Padre, o Papa. Por isso que é importante a obediência à igreja. Porque quanto mais nós somos obedientes à igreja, mais a nossa salvação está guardada, né? São Francisco, uma vez, né, dizia ao seu irmão lá, né? De vez em quando eu repito isso, né, mas é bom para ilustrar. Quando eles começaram lá, né, os irmãos se juntarem, né, para viver aquela pobreza, né, eles queriam viver, né, o evangelho numa radicalidade, e o que lá, né, todo mundo, algumas pessoas, né, estavam, né, achando aquela forma de vida estranha, né, porque eles nunca tinham visto aquilo ainda. Então eles começaram, né, a chamar, né, ali Francisco, seus irmãos, né, ali, né, de hereges, né, porque estavam vivendo algo que, assim, né, era impossível, ou então estavam pregando algo que não era possível viver, né, e que era errado, né, assim, na concepção deles, né, na vivência, né, que eles estavam interpretando o Sagrado Evangelho de uma forma equivocada, de uma forma errada, né. E aí, né, um irmão lá, né, vai dizer a São Francisco, né, Francisco, vamos viver a nossa vida, vamos fazer aquilo que a gente quer fazer e vamos deixar a igreja de lado, né. A gente vê aí tanta coisa errada acontecendo na igreja, e São Francisco, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, né, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho, né? Isso quer dizer o quê, né? Porque a obediência à igreja nos garante a salvação. Porque Cristo deu à igreja, a Pedro,
ao Papa, né? Papa quer dizer isso, né? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, né? Então, Cristo deu à igreja o poder, né, de ligar e desligar, né, no céu e na terra. E disse, né, deu poder, né, dizendo que as portas do inferno nunca prevaleceriam, não ia prevalecer sobre a igreja. Então, isso é essencial para a nossa vida, né? A gente pode fazer o que for de errado nessa vida, a gente pode tentar acabar com a igreja, mas a igreja nunca vai acabar. Uma, porque é conduzida pelo Espírito Santo. Outra, porque é instituição de Cristo. Foi o próprio Filho de Deus que instituiu e quis a igreja. E outra, por ser o corpo místico de Cristo, é o próprio Cristo no Espírito Santo que conduz a igreja. Então a gente não pode ter medo de erros dentro da igreja, porque nós somos humanos. Alguns erros podem até acontecer, mas se a gente olhar na história da igreja, os erros que aconteceram dentro da igreja pela humanidade desordenada dos homens nunca assim, né, mudaram a doutrina de Cristo, nunca corromperam, né, a espiritualidade. E a gente se vê, né, como que Deus sempre no decorrer do tempo suscitou muitos santos dentro da igreja para corrigir o pecado e corrigir as transgressões dos homens, né? Então a gente vê, né, que realmente é Deus que conduz a igreja. Por isso que é um sacramento de salvação. Por isso que quanto mais a gente gera unidade com a igreja, mais nós nos tornamos membros e mais nós estaremos seguros. Seguros o quê, né? Da nossa salvação, né? Da nossa vida eterna. Então, essas três coisas são importantes. E é na igreja que a gente reestabelece a relação com o nosso próximo. Lá, né? Que é o que, né? Essa vida fraterna, a vida fraterna na igreja. Então, essas coisas são bem importantes para a nossa vida e são essenciais para que assim a gente possa aprender, né, a ser melhores cristãos e, é claro, né, nunca deixar aquilo que é essencial para uma boa vivência de uma espiritualidade, né? Como dizia, né, o conhecimento de Cristo, a nossa meta, né, a escatologia, né, a nossa meta que é o reino dos céus e, é claro, né, a vivência em igreja, que é essencial para a nossa perseverança, para a nossa segurança, para a nossa salvação. E é interessante, né, nós vamos relacionar, né, essas três cadeiras, né, podemos dizer assim, essas três cadeiras da teologia, elas são relacionáveis com as virtudes teologais. Essas três cadeiras, a cristologia, a escatologia e a eclesiologia, elas estão relacionadas com a fé, a esperança e a caridade. Então, para que a gente possa ver, né, aqueles dons, né, o dom teologal que nós recebemos no batismo, que é sim aquilo que nós precisamos aprender a amadurecer na nossa vida interior, né, que é a fé, a esperança e a caridade, tem a ver com essas três, né? Por quê, né? Porque conhecendo a Cristo se fundamenta a nossa fé. Tendo em vista o reino dos céus, nós crescemos na esperança, porque a esperança é o quê, né? O que é a esperança? É interessante a virtude da esperança, porque às vezes a gente fala assim, esperança tem a ver com esperar. E a gente só espera algo que a gente sabe que vai alcançar. E a esperança é isso, né? Se alguém vai para o ponto de ônibus antes do horário do ônibus, não, a gente vai no horário que a gente sabe que ele vai passar. Assim, muitas coisas na nossa vida é assim, né? A gente vai no tal lugar na hora exata, né? Se a missa vai começar às 9 horas, a gente não vai chegar lá às 7 horas da manhã, né? Primeiro porque a igreja vai estar fechada, né? A gente pode até chegar um pouquinho mais cedo, assim, né? Para rezar um pouco mais, para preparar a nossa Santa Missa, mas a gente chega um pouquinho mais cedo para preparar a Santa Missa porque a gente sabe que vai começar naquele horário. Então tem a ver com
a virtude da esperança. Mas só que aqui é uma virtude sobrenatural. A gente não está falando de coisas que são palpáveis aqui nessa terra, né? Coisas que são passageiras. A gente está falando de algo que é eterno. E por isso que a gente tem o nosso interior, ele tende para a eternidade, né? Porque se nós fomos criados por Deus, viemos do eterno, naturalmente, né, essa virtude da esperança é o quê? É esse crescimento nessa consciência de que nós vamos um dia, nós não sabemos quando, pode ser daqui a pouco, a gente pode morrer, né? Um dia nós vamos voltar para essa eternidade, para o eterno, né, para junto de Deus, né? E é claro, a virtude da esperança nos dá, né, também, né, essa atitude de preparar esse caminho. Como dizia lá, né, na escatologia, essa condição de peregrinos, né, nós estamos caminhando. E é um caminho que nós fazemos com Cristo. Esse caminho com Cristo é, sim, um caminho de amadurecimento. E é claro que na igreja a gente aprende a viver melhor a caridade, né? A caridade com o nosso próximo. E aqui a caridade a gente pode... o termo, né, que a gente poderia usar seria amor, conseguem viver, né, o mandamento do amor, e naturalmente esse mandamento do amor ele tem 3 faces. O mandamento do amor, né, o amor ele se manifesta de 3 formas diferentes, né. A caridade, né, que é essa capacidade da gente servir o nosso próximo, né, com toda a bondade do nosso coração e da nossa intenção. E depois também nós temos a misericórdia e o perdão. Essas são as 3 faces, né, do amor, né, que nós aprendemos a viver aonde, né? Somente na igreja, na vivência à igreja. Porque tudo isso aqui, a misericórdia, a caridade, o perdão, a gente depende do nosso próximo. Ninguém consegue viver isso aqui sozinho. A gente só consegue viver isso aqui e manifestar plenamente isso aqui através da igreja. Então, é essencial, né? Essas 3 realidades, por quê? Porque isso amadurece a nossa espiritualidade, a nossa condição, né, espiritual, que é, sim, né, ter em vista a fé em Cristo, fundamento da nossa vida, a esperança, né, a meta final, né, a esperança no reino dos céus, e, é claro, né, o caminho que se dá através da vivência da misericórdia, da caridade e do perdão. Então, são 3 coisas aqui, né, nessa realidade eclesial que são essenciais para que assim a gente possa viver a nossa vida. Então, assim, né, nós já estamos passando novamente, né, um pouco do horário da nossa aula, então, assim, para que a gente possa ter essa consciência, né, esses fundamentos da espiritualidade cristã, para que assim a gente possa, né, meditando nessa semana aí, a gente possa alcançar, né, também aquilo que é uma melhor, né, um melhor conhecimento de Deus, um melhor, né, colocar a nossa vida na vida, o nosso ideal na vida eterna, para que assim a gente possa viver melhor a unidade da igreja, que é assim, né, uma unidade no amor, na caridade, na misericórdia e no perdão. Então, assim, né, nas próximas aulas a gente vai, né, aprofundar um pouco mais, né, dando continuidade a isso, né, que nós já estamos vendo, aprofundando cada vez mais também na nossa espiritualidade e, é claro, na nossa relação com Deus. Depois, né, mais à frente, acho que para a próxima aula a gente vai ter uma novidade, né? A gente está preparando, né, eu estou preparando pequenos um folhetinho, né, de um retiro espiritual. O que seria isso, né? Um folhetim, né, com 2 meditações básicas para nos ajudar, né? Para que a gente possa, né, pelo menos uma vez no mês, né, tirar pelo menos uma manhã ou então uma tarde, né, que a gente possa sair na igreja ou num lugar na nossa casa que a gente pode ficar ali, né, mais recolhido, né, para que a gente possa fazer, né, pequenas meditações para que assim também a gente possa crescer na nossa intimidade com Deus. Então, a partir da semana que vem, né, nós vamos apresentar, né, esse pequeno retirozinho, né, e se Deus quiser, né, todo mês a gente vai, né, trazendo esse materialzinho para que a gente possa, né, a cada mês meditar algo diferente e crescer na nossa intimidade com Deus, né? Então, hoje também trago para vocês, né, um livrinho, né, isso aqui é um livrinho de bolso, né, mas não é recomendável colocar no bolso, porque senão o bolso não aguenta. Esses aqui são os documentos do Concílio Vaticano II.
Então, esses documentos são essenciais, né? Às vezes a gente olha, são documentos, parece que são escritos burocráticos, e na verdade não. Basicamente, é claro, né? Existem documentos que falam de regras, mas existem algumas constituições dogmáticas que são essenciais para o nosso conhecimento, né? Aqui, né, nós falamos aqui sobre a cristologia, sobre a escatologia e sobre a eclesiologia. Aqui nos documentos do concílio, né, há alguns documentos essenciais que a gente pode crescer no conhecimento deles, né, e lendo, porque são documentos que possuem uma gama de espiritualidade muito grande. E é claro, né, quanto mais a gente aprende a conhecer, né, os documentos da igreja, mais também a gente se encanta, né, pela igreja e mais a gente vai, né, crescendo nesse amor, né, a Deus e à igreja. Então aqui nós temos dois documentos bem interessantes que a gente pode procurar na internet. Se a gente for na internet, a gente encontra, né? Então, só vou deixar aqui escritos aqui, né? Para que depois, como também fica gravado, né? Não tem muito problema, mas o primeiro é chamado Lumen Gentium. Escrevi certo aqui, né? E o segundo é Gaudium et Spes. Lumen Gentium é um documento que fala muito sobre a igreja, mas só que a Lumen Gentium ela traz uma gama muito teológica, né, e espiritual muito grande sobre essas coisas que nós falamos, principalmente, né, a cristologia, fala muito sobre a eclesiologia, a própria escatologia, né, a vocação de todo homem à santidade. Então, vale muito a pena a gente ler esse documento, Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. E a Gaudium et Spes, né, fala da esperança. A esperança, né, da igreja, né, da alegria, a alegria e esperança, né, da igreja no mundo, né. Então, assim, né, aquilo que é a nossa própria, a vocação da igreja nesse mundo, né, que é, assim, né, ser esse sinal de alegria e esperança. Então, esses dois documentos, né, são bem interessantes, né, que a gente pode achar aí na internet. Se a gente for no site também do Vaticano, a gente consegue encontrar, né? Então, assim, são documentos que a gente pode, né, devagarinho, é claro que são extensos, mas a gente pode devagarinho ir lendo e aprofundando, né, como semana passada a gente trouxe, né, o catecismo, né? Aqui, né, tem os documentos do Vaticano II. Aqui também, né, tem a Sacrosanto Concilium, né, que fala da liturgia, né? O primeiro documento que foi lançado no Vaticano II, no concílio, né, que fala sobre a liturgia também, um documento belíssimo que fala da espiritualidade da liturgia também, que vale muito a pena a gente ler. Aqui está aqui. Outro também que é muito importante, né, que citei no início, geralmente no início das nossas Bíblias, né, principalmente essas edições mais novas, né, vem com a Constituição Dogmática Dei Verbum, que fala sobre a revelação divina, que fala sobre a palavra de Deus. Então, são pequenos documentos, né, que a gente pode ir crescendo e aprofundando, né, no nosso conhecimento, que nos ajuda muito a entender, né, quem somos nós e quem é e o que é, né, e quem é a Igreja de Cristo, né? Então, são coisas que são essenciais para a nossa vida. Então, a gente termina a nossa aula aqui, né? Vamos fazer, né, uma breve oração, né, invocando a Nossa Senhora que possa acalmar, né, o nosso coração e nos auxiliar, né, também a ir meditando, né, no nosso coração tudo aquilo que nós escutamos e, é claro, né, para que possamos também colocar em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos e São Boaventura, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.